tudo bom com vocês? Bem-vindos de volta ao canal, pessoal. O vídeo de hoje é para abordar justamente essa temática que eu coloquei no título. Os autistas não gostam de pessoas. Eu concordo. Os autistas não gostam de pessoas. Assim como nós não gostamos de pessoas chatas. Vamos desmistificar esse mito e outros logo a seguir. Se não pegou o seu café ou o seu suco, pode pegar que eu espero. Ok, então vamos começar logo direto ao ponto. O que é que seria não gostar de pessoas? A gente já pode pegar aí e fazer uma releitura desse não gostar de pessoas. O que é que pode ser interpretado disso aí? É a sensação, com a outra leitura, é uma sensação que o autista tem de ser invadido. Me dê um exemplo. O exemplo seria o seguinte: suponhamos que você encontra um autista adulto e você, no trato normal com as pessoas, que faz tempo que você não vê aquela pessoa, oi fulano, como vai? Tudo bom? E vai querer dar um abraço. O que é que vai acontecer com o autista? Ele já vai ficar rígido, ele já vai ficar tenso, porque ele não estava esperando. Se lembra dos vídeos lá atrás, o vídeo 1, vídeo 2, vídeo 3? Então, mudança de comportamento. Ah, mas é um adulto. É um adulto barra autista. Então, se a gente pensar em refrear um pouco esses nossos impulsos, essas nossas emoções em relação ao autista, sabendo que ele é autista, você vai entender esse travamento, esse recuo dele em relação a um abraço. Nossa, fiquei contente de dizer que fazia tempo que eu não via ou não havia, e essa pessoa travou. Por quê? Porque é mudança de hábito, mudança de comportamento. Tem isso aí também, né? Então, nós, ditos típicos, vamos repensar isso aí e refrear um pouco as nossas emoções, os nossos impulsos em relação ao autista. Então, quando encontrar com o autista, não vá direto ao ponto. Espere ele liberar um pouco, ele autorizar você a fazer isso, porque ele vai entender como uma invasão. Então, esse é um dos primeiros pontos que eu quero abordar justamente em relação a os autistas não gostam de pessoas. Então, esse é o primeiro ponto que eu vou começando já a desmistificar. Então, fique atento a isso aí, ao controle desse impulso nosso, dessa emoção nossa de fazer tempo que não vê, não vê-la, e já vai entrar no campo dele e ele já vai travar. Por que isso? Porque se ele se sentir confiante em relação àquela pessoa, a coisa vai se adequando, a pessoa chega, cumprimenta normalmente, ele vai sentindo aquela percepção, aquela pessoa, mesmo ele tendo contato com aquela pessoa, já conhece há mais de 10 anos, há mais de 20 anos, etc. Mas mesmo assim, ele tem aquele receio, principalmente se for uma pessoa estranha. É uma pessoa que o conhece, mas ele não conhece muito bem a pessoa. Ele é um palestrante, ele é um professor da universidade, de alguma coisa desse tipo. E o aluno chega, professor, faz tempo que eu não lhe vejo, e vai querer dar um abraço, ele já trava. Né? Então, são entendimentos do comportamento dele que fazem com que a gente repense um pouco, né, esse nosso impulso, como eu falei anteriormente, a gente se conter um pouco. Então, se ele se sentir confortável, ele vai abrir espaço para que você toque nele, se for o caso, dependendo do grau de intimidade que tem vocês dois, etc. Dê um abraço, mas tem que partir dele. Então, se você for com um impulso que é natural nosso de cumprimentar uma pessoa que faz tempo que não vê, se ele não permitir isso aí, vai complicar, vai bloquear. Ele vai se sentir invadido e não vai dar liberdade para que a coisa flua. Então é aos poucos. Deixe ele autorizar esse abraço, esse aperto de mão, esse toque, essa qualquer coisa. Se ele autorizar, você vai
e finaliza o ato de um abraço, de um aperto de mão, de alguma coisa desse tipo. Então, partindo desse princípio de a gente controlar um pouco os nossos impulsos, os nossos sentimentos, para a gente perceber até onde ele vai, ou ela vai, o autista vai autorizar essa nossa aproximação. Esse é o primeiro ponto. Então, os autistas precisam das pessoas que fazem com que eles se regulem emocionalmente. Essa pessoa pode ser um irmão, pode ser um amigo imaginário, pode ser a mãe, né? Então, ela precisa dessa interação com o outro, mas tem um detalhe: é qualquer outro? Não. É um outro que ela tem essa ligação, que ela tem essa confiança. Se tiver essa ligação e essa confiança, a coisa tá feita, tá formada. Então, essa coisa que o autista, que é dito que o autista não gosta de pessoas, é um mito. Essas pessoas, de uma certa forma, vão fazer com que ela se regule. Ela fique nessa homeostase, nesse equilíbrio dela. Agora tem que ser uma pessoa de confiança. Veja também a leitura que a gente pode fazer. Por exemplo, a criança, ela pergunta várias vezes: qual a cor do seu carro? Qual o time de futebol que você torce? Qual isso, qual aquilo? Então faz essa pergunta várias e várias vezes. E você sabe que ela sabe que você torce pelo time X. Então ela pergunta, você responde, ela pergunta de novo e você responde isso, né, quase que infinitamente. Se você disser que torce pelo time Y, ela vai te corrigir. Isso é. Se ela pergunta e ela já sabe, por que pergunta? Né? Então veja que a gente pode interpretar isso aí também como uma forma de interação social. Já que eu, autista, tenho um campo limitado de assunto, baseado naquela premissa lá da segurança, eu não converso sobre qualquer coisa, eu pego as coisas literais, etc, etc, etc. Então a forma dele puxar, então, aquela pessoa eu coloquei numa caixinha, vamos dizer assim, e aquela pessoa eu vou perguntar a cor do carro, qual o time que torce, se gosta de cachorro ou de gato, e etc. Mas eu, autista, já tenho as respostas. Mas mesmo assim eu pergunto, qual a finalidade? Como é que a gente poderia interpretar isso aí? Ligação social. Só que ele não sabe fazer de uma outra forma, ele sabe fazer dessa forma. Então, leituras diferentes, a gente sempre perguntando aquele o como e o porquê, que a gente vai entender essas formas de ecolalia, essas formas de perguntar sempre as mesmas coisas, apesar de já terem sido ditas antes, ele sabia a resposta, mas é interação social. Então, veja, gosta sim de pessoas, pessoas de segurança que representam algum ponto de segurança para ele, aí as interações sociais dele vai nesse campo, em cima de uma possível ecolalia ou de uma repetição de perguntas, que a gente pode colocar essas repetições de perguntas numa ecolalia, de uma certa forma, só que é uma ecolalia, vamos dizer assim, se a gente for ampliar isso aí, mas de uma forma social. E a outra ecolalia que eu trouxe antes seria uma coisa mais de medo, de pânico, de ansiedade, que desestrutura, e eu puxo essa ecolalia, baseada nas memórias e etc., as memórias mais negativas. Então, se vocês quiserem, vocês podem separar isso aí, como essas coisas repetitivas, diferente daquela ecolalia lá associada com a coisa, ansiedade, medo, essas coisas, né? Eu prefiro colocar elas de uma forma como se fosse a outra metade da laranja, né? É ecolalia, só que uma é mais para o lado negativo e outra para o lado mais positivo. Então veja como a gente poderia trabalhar um pouco mais, eu vou trazer dois exemplos agora, em relação a como negociar com o autista para que o ambiente externo não fique tão angustiante, tão amedrontador, ele se sinta, sei lá, de uma forma desestruturado. Então imagine um aluno universitário que ele precisa caminhar na sala de aula para que ele volte, alguma coisa disparou o gatilho dele, uma memória ou alguma coisa que ele viu, e ele precisa se levantar e ficar andando na sala de aula. Então, em vez de tirar esse comportamento dele, combinar com o professor que ele precisa desse momento de caminhar na sala de aula, para ele se acalmar novamente. Esse seria um trato social, de o professor permitir os outros entenderem que ele precisa ficar caminhando na sala de aula para que ele volte ao normal.
né? Se reestruture. Um outro exemplo, por exemplo, seria uma criança que para se acalmar ela precisa ir ao parque, brincar lá no balanço ou então caminhar no parque, alguma coisa desse tipo. Então, num belo dia ele vai ter essa rotina dele para ir lá no parque, para se acalmar, e de repente o parque está numa reforma, estão reformando o parque. Ele não pode, está cercado, ele se desestrutura. Então, qual seria uma forma de você abordar isso aí? Levaria um brinquedo, um ursinho de pelúcia que ele gosta, alguma coisa assim, sentava com ele e conversava. Ah, você está assim, sei lá, olhando para a mão ou se balançando porque você queria ir para o parque e o parque está fechado. Aí ele, sei lá, fica lá, o parque está fechado, o parque está fechado, o parque está fechado. Então, se você entra no mundo dele e pergunta, né, sempre o porquê, aquela coisa que eu falo sempre, o porquê e o como daquele comportamento, daquela reação, e eu ofereço, chego já com alguma coisa que ele gosta, é uma coisa simbólica para ele, com afeto, com sentimentos, ele pode dizer assim, em outras palavras, dizer assim, tá, tudo bem, mas amanhã o parque vai estar aberto? Qual seria uma forma dele dizer assim? Então, o parque está fechado, o parque está fechado. E se você chega com esse brinquedo, aí ele pode dizer assim, amanhã parque aberto, amanhã parque aberto. Então, veja como é que todo esse processo de ecolalias, de repetições, é algo que desestruturou, né? E a gente tem que rever isso aí. Não é um comportamento bizarro, não é isso, não é aquilo, é a forma que ele tem, são as ferramentas que ele tem para dizer assim, eu estou chateado, porque alguma coisa estava prevista e não aconteceu, alguma coisa foi abrupta, cortada. Então veja como é que a gente deve entender e fazer a leitura desse tipo de comportamento. Uma explicação grosseira que eu vou dar agora é como se você, naquele intuito de você colocar algum comportamento no autista e não entender o motivo, seria uma pessoa cega, passou 20, 30 anos cega, e a ciência se desenvolve e é possível reverter essa cegueira. Então faz implantes, faz isso, faz aquilo. Qual foi o percurso que essa pessoa teve de nascença, se foi, dessa origem de 0 ano até 20, 30 anos de idade? Era tato, era gosto, era o cheiro, era ouvir, não tinha visão. Então, no belo dia, ela foi feita a operação, ela fez a operação e ela voltou a enxergar. A noção de profundidade, a noção de perspectiva, onde é que tem isso aí? Talvez ela entendesse alguma coisa a nível de conceito, mas a nível concreto, percepção, profundidade, não teria. Ela ia ter que aprender isso aí. Então veja que o exemplo foi grosseiro, mas foi mais ou menos para vocês entenderem a forma como deve ser feita uma leitura em relação a essas supostas deficiências, ou seja, a forma dele agir, não ser padrão como as outras, de, de desenvolver esse potencial dela naquele nível que ela tem e sempre aumentando, e não com o objetivo de torná-la uma pessoa um dia normal. Antes de trazer o ponto de mais alguns exemplos, eu queria só reforçar que, voltar a um ponto anterior, em relação a esse aprendizado, a essa diminuição dessas coisas, ele percebendo que o outro está ali para ajudar e etc., que esse autista pode ser até um professor universitário. Ele fazer o mestrado, o doutorado, o pós-doutorado e ser um professor universitário. Então depende desse processo lá de trás, de criança, de como eu venho trabalhando essa criança, esse adolescente, esse adulto que entra no mercado de trabalho, que entra no mundo acadêmico, pode desenvolver o potencial dele, como eu falei, não é torná-lo normal. É desenvolver esse potencial dele que ele pode alcançar até um doutorado e ser um professor universitário, por exemplo. Então eu queria só fechar essa explicação do processo de melhoramento, ele sendo comparado com ele mesmo e não sendo comparado com uma outra pessoa. Porque se nós pegarmos vamos dizer assim, esse tipo de castração agora na adolescência, na fase, né, da criança, lá no início, depois mais velho, depois adolescente e adulto, os adultos
autistas, eles vão ter a sensação, quando eles foram muito marcados com isso aí, eles vão ter a sensação de eu não sou uma pessoa boa, eu só faço coisa errada, não fale, não seja mal educado, não faça isso, ecolalia com a palma, com essas coisas. Então, evitem fazer isso aí, porque isso vai lá na frente repercutir na autoestima deles. Essa sensação que eu falei de ser uma pessoa que só faz bobagem, que só fala coisa errada, que interrompe o outro. Então, evite esse procedimento já no nascedouro, né? Na parte lá da infância e depois na adolescência. Evitem esse tipo de comportamento. Agora eu vou entrar numa temática referente à suposta agressão. Então, quando a gente vê o comportamento do autista reagindo àquela hiperreação de alguma coisa, então, um morder, ou bater, ou chutar, alguma coisa desse tipo, né? No caso, seria mais a auto e a heteroagressão, autoagressão, heteroagressão no outro. Levarmos em consideração que isso aí é uma expressão de quê? De medo e de ansiedade. Se a gente for pegar isso aí, não seria um comportamento agressivo, vamos dizer assim, de uma perversidade, de uma maldade, de um prazer pela agressividade em si. Então, é uma reação ou por medo ou por ansiedade. A coisa mudou de repente, teve uma desestruturação dele, dessa homeostase, desse equilíbrio dele com o mundo. Então, eu vou apreender esse mundo, apreender essa coisa que veio de fora, ou com medo ou com ansiedade. Seria basicamente isso. Então vem um comportamento agressivo, de morder, bater, a hetero ou a autoagressão, como eu falei. Então, só resgatando um pouco essa coisa do amigo imaginário, com o tempo, quando ele vai começar a perceber que os amigos são de confiança, esse amigo imaginário vai sendo paulatinamente sendo substituído pelos amigos físicos, amigos concretos. Por quê? Porque eu uso isso aqui, digamos que ele mudou para uma escola nova, uma escola recente, então eu uso isso aqui porque isso aqui me causa ansiedade, esse ambiente me causa medo. Então eu, já que eu não tenho ligação com ninguém, eu vou puxar desse amigo imaginário. Então quando eu puxo desse amigo imaginário e lentamente eu vou tendo contato com essa socialização um pouco mais calorosa, um pouco a cada vez mais calorosa e mais intensa, esse amigo imaginário vai sendo deixado de lado. Então tem a ver também com esse ponto da conquista do espaço e do entorno social em relação a ele. Se eu não tenho, eu vou buscar no imaginário. Depois que eu tenho, a coisa começa a ficar mais concreta, esse imaginário vai deixando de lado até se esmiuçar. Um outro ponto seria em relação a dominar a conversa. Tem a ver também com previsibilidade. Então, se eu sou autista e eu começo a falar sobre física, que é uma coisa que eu conheço, que eu tenho aquilo ali, conteúdo suficiente para dar 20 dias de palestras, então se eu tenho aquilo ali, eu tenho previsibilidade daquilo ali, eu sei. Se eu entro numa conversa aleatória com outros, eu não sei o que vai acontecer. Então existem relatos de autistas que eles dizem entrar numa conversa livre com outra pessoa é entrar num campo minado. Por quê? Porque ele está lidando o tempo todo com previsibilidade, com metáforas, com o disse, o não disse, eu não entendi. Ele pode até ficar, dependendo do grau de maturidade dele, ele fica, mas ele fica sem entender nada. Por quê? Porque é como se ele se ausentasse daquilo ali para não ter esse choque de desestruturação. Então, geralmente ele tende a impor o assunto dele, a falar daquilo ali, porque ele diz, dá licença aí, não vamos falar mais dessas coisas, vamos falar agora de física, vamos falar agora de aviação, vamos falar agora de tema X ou Y. Porque é um tema onde ele tem controle. Se ele não tem controle, aquilo desestrutura ele. Se desestrutura, ele vai tentar se recompor. Como? Com as formas que ele tem, com os mecanismos que ele tem. Então, essa coisa do mito de não gostar de pessoas é o tipo de comportamento que faz com que ele se distancie para ele se reestruturar. Então ele tenta impor um assunto, ele tenta não apertar a mão, não querer ser tocado. Então isso faz com que os outros interpretem isso aí como sendo mal educado,
não tem finesse, quer falar só do assunto dele. Então, veja como um reposicionamento disso aí faz com que a gente tenha uma outra leitura e comece a entender os motivos pelos quais ele faz aquele comportamento, pelo motivo que faz com que ele faça aquilo que ele faz. Um outro ponto, eu vou trazer mais em relação à rotina, eu vou trazer mais um exemplo agora sobre rotina, de como isso, se você marca com um autista um compromisso, alguma coisa, e alguma coisa acontece e ele não sabe disso aí. Ele vai usar mecanismos para tentar se reestruturar novamente. Então o exemplo é o seguinte, aconteceu de uma mãe, ela pegava o filho na escola, digamos, 5 horas da tarde. Todo dia, 5 horas da tarde, ela estava lá para pegar o filho. Só que teve um dia que o pneu do carro furou. O pneu do carro furou, chamou um guincho para rebocar ou para consertar o pneu, ou sei lá, alguma coisa do tipo, atrasou. Então ela ligou para a professora, dizendo assim, olha, eu vou me atrasar porque aconteceu um problema aqui com o meu carro. E ela preocupada com o filho, né? Preocupada com o filho, com a reação dele, que o tempo estava passando, era para pegar as 5 horas e não pegou, e como é que esse meu filho vai ficar, e etc, etc, etc. Então veja que eu estou trazendo aqui um relacionamento de mãe com filho, ou seja, onde a coisa está, uma ligação já está muito forte. Mas o que é que desponta disso aí? É o ritmo dele, é aquela segurança do horário que foi quebrada, mesmo sendo a mãe, mesmo tendo um vínculo muito forte. Então veja como é sensível a coisa, a gente tem que fazer uma outra leitura. A criança estava lá esperando na escola, todo mundo já tinha saído, a mãe chega, digamos, 40 minutos depois, que esperou, sei lá, um mecânico trocar o pneu, ou um reboque, ou foi um problema no motor, ou qualquer coisa desse tipo. Então atrasou aí 45 minutos, 1 hora. Todo mundo já tinha ido embora, a criança estava no canto da sala, lá, se acalmando, né? Com os movimentos do balanço do corpo. A mãe chega aflita, automaticamente ela já queria acalentar o filho, queria explicar, queria ver como é que ele estava e etc. Depois ela se lembrou de alguns tipos de comportamento que ela deveria ter. Ela conteve essa emoção, mesmo sendo a mãe. Ela conteve essa emoção de ir lá e se aproximar e acalentar o filho, dar uma segurança. Ela simplesmente chegou do lado do filho, sentou e disse: Mamãe chegou. Quando ela disse: Mamãe chegou, ele olhou com o canto dos olhos, ele estava se balançando, olhou com o canto dos olhos, foi parando lentamente esse balançar. Depois que foi parando, que parou, ele disse: Mamãe chegou, mamãe chegou, mamãe chegou. Então, veja como é que é diferente de você chegar, ele está tentando se acalmar, usando os mecanismos que ele tem, e você pai, você mãe, você professor, você terapeuta, ou o que for, tentar cortar e tentar explicar de uma outra forma. Então, ela ficou do lado dele e disse: Mamãe chegou. Então, resumindo, o que eu quis trazer nesse exemplo foi justamente para a gente, nos dois exemplos no caso, né? O primeiro lá da pessoa que é um adulto e você chega, olá, e essas coisas todas, né? Com a criança, o exemplo agora foi a mesma coisa. Então, resumindo essas duas histórias, seria mais ou menos assim: vamos prestar atenção nos nossos impulsos, nas nossas emoções. A pessoa que estava lá, que fazia muito tempo que não via o autista e foi eufórico para cima para falar, e a mãe que estava preocupada com o problema do carro, com o pneu furado ou o motor, alguma coisa, que chegou já para acalentar o filho, naquela euforia de meu filho estar preocupado, isso. Então, o resumo dessas duas histórias é o seguinte: vamos prestar um pouco atenção nas nossas emoções e nos nossos impulsos, se a gente quer dar um intuito de colaborar com o crescimento, com o potencial desse autista. Então, terminando lá, a criança, o exemplo da criança que eu trouxe, a criança, depois que ela se acalmou e disse: Mamãe chegou, mamãe chegou, mamãe chegou, ela levantou, pegou a mão da mãe e foi até a porta, pegou a mochila de escola e foi para casa. Então veja como é importante a gente controlar as nossas emoções também. É um aprendizado. Então não tentar fazer, como eu disse sempre aqui, e bato sempre na tecla, não tentar normalizar ou normatizar aquele comportamento como sendo destoante ou bizarro e transformá-lo em X. Não, ele é Y, ou Z, ou o que for. Então,
pegar ele, usar as ferramentas que ele tem naquele momento para que ele depois, no futuro, parafraseando aí o Cortella, o filósofo, o professor Cortella, usar as ferramentas que tem agora, fazer o melhor que tem com elas, para depois a gente fazer melhor com outras ferramentas. Né? Claro que nesse período aí tem o como a gente vai passar essas ferramentas para ele. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou encerrar aqui a primeira parte do vídeo sobre os autistas não gostam de pessoas. Na segunda parte do vídeo, eu vou trazer alguns exemplos do que a gente pode chamar de estudo de caso, e eu vou abordar outros tipos de comportamento, vou trazer exemplos mais de ecolalia. Então, essa primeira parte foi em relação a essa desmistificação em relação ao não gostar de pessoas, junto com alguns poucos mitos que eu trouxe também. E na segunda parte do vídeo eu vou trazer mais baseado em comportamentos, desmistificando um pouco mais, intensificando um pouco mais a explicação do porquê os autistas gostam sim de pessoas, eles não gostam de pessoas chatas. A gente se vê no vídeo 2, na sequência.